Caro ouvinte, saúdo a você com a paz do Senhor Jesus, meu destinatário do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para você. E a mensagem de hoje é Jesus, o Cordeiro da Páscoa. Nós hoje estamos numa semana que está numa atmosfera de Semana Santa e Domingo de Páscoa. Verdade. Clima esse que começou lá na quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval, e que a Igreja Católica, durante esses 40 dias, que se encerra agora a Quaresma, que esses 40 dias é chamado de Quaresma, se encerra no sábado de Aleluia, onde existe uma prática de penitência, ou seja, onde as pessoas são ali submetidas a passar por um certo processo de jejum, de abstinência de alimentos. Outros é conduzido ali a fazer missões, a trabalhos, ou seja, nesse período de 40 dias. Tudo isso para se preparar para o domingo pascual, para receber a graça pascual. Mas hoje, ouvinte, destinatário do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui como mensageiros de Cristo para trazer uma mensagem não do que nós fizemos, mas do que Deus planejou e Jesus Cristo executou para que possamos alcançar essa graça pascual. Louvado seja o Senhor. Peço a você que abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Queremos ler a partir do verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto dizia: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebedido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se abriu de cima a baixo, de duas partes, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficava possuído de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Meus amados ouvintes, aqui eu li uma passagem onde fala sobre a morte de Jesus Cristo, a morte de cruz. Conforme falamos aqui, que o domingo, a semana de Páscoa, ela se começa ali, inicia no domingo de Ramos, que é representada pela entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus ali, ele vai montado num jumentinho, caminhando para esta cidade, Jerusalém. E o povo aguardando, uma grande multidão, porque tinha visto o que ele tinha feito com Lázaro. E aquela multidão foi espalhando ali ao longo do percurso, foi espalhando ramos de oliveira. E clamando, e gritando, e louvando: Hosana, Hosana, bendito seja o Filho de Deus.
E ali foi gritando, e os discípulos ali também ajudando e dizendo: eis verdadeiramente o filho de Davi. Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito seja o nome do Senhor. E ali foi uma festa, uma alegria tremenda, ao ponto que os fariseus olharam para Jesus e disseram: manda os discípulos se calarem. E Jesus ali retruncou e disse: se eles se calarem, até as pedras louvarão. Aleluia. Porque ali estava caminhando o Cordeiro de Deus, rumo a Jerusalém. E na chegada em Jerusalém, Jesus chora quando vê a cidade. Porque quando vê a cidade, Jesus chorou e disse: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias difíceis, e que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e se arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedras sobre pedras, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou, porque Jerusalém não o recebeu. Jerusalém escolheu outro rei. Aleluia. E é bem interessante, meus amados, quando Jesus caminha para Jerusalém, se apresentando como o Cordeiro. Jesus ali, ele vai caminhando, sabendo que tinha que ser executado o plano perfeito de Deus. Este plano que foi planejado lá nos refolhos da eternidade, junto com o Pai. Porque tinha que haver tinha que ter um Cordeiro perfeito, e somente Jesus Cristo é este. Cordeiro sem mácula, um homem que andou na terra, viveu com pecadores, mas não foi corrompido. Um homem que passou dores, sentiu fragilidades, mas continuou a caminhada. Ao ponto de muitos discípulos, até o próprio Pedro, pedir para que ele agisse contra isso. Mas Jesus disse: arredai de ti, Satanás, porque tu almejas as coisas da terra, mas eu a dos céus. Louvado seja o Senhor. E ali Jesus vai caminhando, Jesus vai passando ali pelo Jerusalém, chorando e vendo todo aquele povo gritando. Porque o povo que estava gritando, Jesus já via que daqui a poucos dias, o mesmo povo que gritava Hosana, Hosana nas maiores alturas, estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus ali, ele com os seus discípulos, teve a Santa Ceia, pondo fim à Páscoa. Porque Jesus disse: o Cordeiro perfeito haverá de fazer o sacrifício perfeito. Porque somente um perfeito poderia dar o sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, por mais que ele passasse numa vida de consagração e apresentasse no dia do holocausto, uma vez por ano, no dia da expiação, os pecados, mas era um pecador. E somente um teria que apresentar um plano perfeito, executar. E foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali, ele foi entregue, traído por um que andou com ele, Judas Iscariotes. Judas entregou Jesus aos romanos, traindo por 30 moedas de prata, um preço de um escravo. Mas Jesus, quando a tropa foi pegar ele lá no Getsêmani, Jesus em nenhum momento reagiu. Jesus foi ao encontro e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E ele foi conduzido para Anás, e depois para Caifás, e depois entregue a Pilatos. E Pilatos começa uma série de interrogatórios.
vendo que nada tinha dolo nenhum, pecado nenhum sobre Jesus. E Pilatos, covardemente, ele entrega, ele coloca Jesus ali em frente à multidão, porque Caifás, o sumo sacerdote, disse que tinha que haver uma morte naquele dia. Mas por outro lado tinha um homem, um salteador chamado Barrabás. Ele estava preso por praticar coisas erradas. E Jesus estava preso por ser o Filho de Deus, um homem perfeito. E quando ele é conduzido àquela multidão, Pilatos diz: eis aqui o rei dos judeus. E aquela multidão que gritou: Hosana, Hosana, está dizendo: nós não temos rei a não ser César. Aleluia. Crucifica-o, crucifica-o, queremos, liberte Barrabás. E Pilatos ali lavou as mãos e entregou Jesus Cristo. Jesus Cristo ali foi colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Agora está começando o preparativo do sacrifício. Jesus foi chicoteado com chicotes que tinha pontes, que tinha as pontas muito cortantes, ao ponto de que outras pessoas que eram sacrificadas nem chegavam à cruz, morria diante desse processo. Mas a carne de Jesus ali foi dilacerada, foi aberta as suas costas. E ali Jesus começa a maior caminhada que o mundo já viu. Caminhando ali por ruas pontiagudas, machucando seus pés, mas carregando uma terrível cruz. O peso daquela cruz não era o peso do madeiro, era o peso do nosso pecado sobre Jesus. Mas o que fortalecia Jesus era o seu amor por nós. Porque ele já via que hoje nós estaríamos pregando sobre esta caminhada de Jesus rumo ao Gólgota. Porque por mais que passou anos e anos, Jesus Cristo continua vivo. Pilatos morreu, mas Jesus está vivo. E Jesus começa essa caminhada rumo ao Gólgota. E passando pelas ruas ali apertadas, as pessoas, as multidões cuspiam no Criador. A criatura cuspindo no Criador. Mas as mulheres que iam ao lado de Jesus aparando este homem, o Filho de Deus, o Cordeiro. E Jesus chega ali para ser erguido no leito vertical. E ali Jesus foi posto entre os céus e a terra. Aleluia. Foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele tinha que dar a sua vida. Não existia outro modo de salvação. Não é porque eu sou bom, não é porque você faz coisas boas, não é porque você é uma pessoa de coração bom que ajuda os pobres que você vai conseguir a salvação. Não é por isso. Porque se você acha que é pela sua força, se é pelo seu modo de agir, você está totalmente enganado. É pelo esse sacrifício de Cristo Jesus. Esse sacrifício que nos traz libertação. E ali, Jesus Cristo foi interrogado, foi crucificado às 9 horas da manhã. Por volta de meio-dia, houve escuridão, trevas sobre a terra. Mas, às 3 horas da tarde, Jesus Cristo disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali o véu se abriu, o véu do santuário. O véu onde estava ali limitado somente ao sumo sacerdote. Mas agora Jesus disse: eu apresentei o sacrifício perfeito. E não há mais necessidade de fazer sacrifício. Mas para isso tem que crer em mim, para que você tenha acesso ao Pai. Aleluia, glória a Deus. E Jesus abriu o véu de cima a baixo. E ali houve terremotos ao ponto do centurião olhar e dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus Cristo morreu morte de cruz.
Mas Jesus Cristo não ficou morto. Jesus Cristo não está lá naquele sepulcro. Jesus Cristo, no terceiro dia, conforme diz as Escrituras, ressuscitou. Jesus Cristo subiu aos céus, está lá à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. É isso, amados ouvintes. Jesus Cristo trouxe a libertação para aqueles que crêem nele. Aquele que recebe esse sacrifício. Aquele que acredita que o Cordeiro de Deus deu a sua vida pelo resgate de uma nação caída. Que você possa entender e compreender a natureza do sacrifício de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro de Deus é suficiente para uma só pessoa, lá em Gênesis 22, 13 e 14. O Cordeiro de Deus é suficiente para uma família, lá em Êxodo 12, 3. Lá em Isaías 53, 8, o Cordeiro de Deus é suficiente para uma nação. E lá em João 1, 29, o Cordeiro de Deus é suficiente para o mundo inteiro. Que você possa refletir sobre verdadeiramente o sentido da Páscoa. Que o Senhor nos proteja, nos guarde sempre